A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Meus queridos irmãos, vamos falar sobre o Bazar Solidário. A Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, rua da Praça do bairro Benfica, terá o seu Bazar Solidário iniciando no dia 19. Peças a preço único, por apenas R$2. Pagamento pode ser através de dinheiro ou Pix, que o funcionamento é de 9 da manhã às 16 horas. Então venham para cá, participe desse bazar, comprem roupas e calçados seminovos, limpos e ajude também a nossa instituição a manter de pé, porque nós não temos outra fonte de renda, não temos dízimo. Então é uma maneira que você tem de contribuir. Desde já nós agradecemos. Muita paz. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Como eu falo assim todas as vezes, muito bom estar aqui para estudar o Evangelho de Jesus com muito amor. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre pensamento e criações mentais. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, preciso da tua paz. Talvez não haja ninguém mais necessitado do que eu. Meu coração te espera, meu pensamento te solicita. Sem ti, desoriento-me. Não sei qual caminho a tomar. Distante da tua vibração de amor, fico solitária, medrosa e infeliz. Sou diante de ti como solo bruto, aquecido pelo sol. Mediante a tua influência, o coração bate forte. O pensamento se equilibra, abre-se uma esperança que me acalenta o espírito. A paz surge renovada, profunda e perturbável. Jorra, pois, ó Deus, para dentro do meu ser, a paz que me faz ver mais longe, falar com mais acerto, ouvir com mais perfeição, andar com passos mais firmes e trabalhar com as mãos mais prestimosas. Agradeço-te profundamente o dom da vida e a certeza de meu contínuo crescimento espiritual. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando pensamento e criações mentais. Do ponto de vista exterior ao espírito, aprende-se com Kardec e os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos que estamos rodeados em nossa atmosfera espiritual por um fluido básico, denominado fluido cósmico universal, e suas transformações, fluidos de variadas espécies. Na Revista Espírita também, Kardec ensina que o pensamento e a vontade são para os espíritos o que as mãos são para os homens. Pelo pensamento, eles imprimem esse fluido tal ou tal direção, aglomerando-nos, combinando-nos ou dissipam
Com eles, firma o conjunto tendo uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção, frequentemente, são o produto de um pensamento inconsciente. Basta os espíritos pensar numa coisa para que essa coisa se produza. Nós temos que entender que o nosso pensamento é uma força criadora, né? Ela pode criar tantas coisas para o bem como também para o mal. Então depende do nosso direcionamento, para onde nós estamos enviando essas ondas mentais. O pensamento é tudo, porque o homem é um produto de seu próprio pensamento. Pensamento sendo onda de energia sutil, em associação com o sentimento, plasma na realidade etérica a natureza dos interesses e preocupações do ser, seus sentimentos e fixações na forma de criações, formas de pensamentos, parasitas astrais conforme a natureza da criação que habitam em torno de seu foco de origem, fazendo com que cada indivíduo esteja permanentemente rodeado pela representação das coisas, objetos, pessoas, interesses e intenções que povoam o seu campo mental e sua vida íntima. Então, como eu falei, o homem é um produto do seu próprio pensamento. Cuidado com as coisas que pensa. Questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta até quando os espíritos podem influenciar na nossa vida, e a resposta, muito mais do que credes, de ordinário são eles que vos dirigem, ou para o bem ou para o mal, obviamente, mas dirigem como? Através dos pensamentos. E Jesus também nos adverte: vigiai e orai para não cairdes nas tentações, ou seja, vigiar a nossa casa mental. Então o pensamento, ele plasma algo concreto, né? Então temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos pensando, se também não estamos sendo induzidos a esses pensamentos, né? Todo pensamento se manifesta na aura humana como relâmpagos em uma tempestade, mas basta ao espírito pensar fixamente e a criação mental forma-se no campo eletromagnético do ser. Essa criação será fortalecida pelo pensamento constante e vivificada pelo sentimento que ela esteja associada. Aí nós temos as emoções, sentimentos alimentados e formas pensamento que ganhará vida temporária enquanto não se desgasta o combustível que a nutre. Formas pensamentos e emoções. A pessoa está desequilibrada emocionalmente e começa a fixar pensamentos, muitas vezes de revolta, de revanchismo contra determinados companheiros, e aquilo ali vai fixando a sua mente ao ponto de ele entrar num estado de obsessão, né? Se torna obsidiado, porque outras mentes que comungam desse pensamento estão ali influenciando. Ou até mesmo aqueles apaixonados, quando também não são correspondidos, mas criam formas, cria na sua mente o desejo, a vontade inquietante ao ponto de materializar isso, causando transtornos difíceis, né? Porque a outra pessoa não corresponde. Existem até mesmo assassinatos, em muitos casos, por causa do pensamento fixo numa coisa que não tem futuro. Então nós temos que nos policiarmos com relação a tudo isso. Mesmo tendo sido extinguido o pensamento que deu origem, ela se manifesta gravitando em torno do ser, vinculada ao seu mundo íntimo, até que seja destruída por ação magnética vinda do íntimo ou do exterior. Isso poderá se dar pela oração, pelos passes magnéticos, pela aplicação do magnetismo por alguns espíritos amigos, ou mesmo, dependendo da intensidade, por pensamentos de teor contrários que desenvolvam a forma mental. Está aí as dicas, né, de como melhorar essa situação. Oração, passe magnético nas casas espíritas, ou o magnetismo utilizado por benfeitores amigos, ou até mesmo mudando o seu foco, a maneira de pensar, combatendo aquele pensamento destrutivo, praticando caridade, ação no bem, tudo isso contribui. Algumas criações são estruturadas de matéria tão intensas que
E durante tanto tempo na vida do indivíduo que, no processo de renovação interior, uma vez tendo sido determinado pelo Espírito, a modificação dos padrões mentais e emocionais permanecem atuando de modo a dificultar o processo pela contínua descarga mental-emocional na aura e no corpo físico do ser em processo de automurilamento. É tão marcante, né? Que a pessoa, mesmo mudando seu comportamento, ainda sofre algumas influências. Como isso é destrutivo. Olha, quando você começa a guerrear mentalmente com alguém, é porque a coisa não está bem, não está boa. Às vezes a pessoa nem está na mesma faixa mental que você. Você está ali jogando dardos e ao mesmo tempo recebendo de volta esses dardos por você enviado. Então cuidado com isso. Ficam ali numa luta tremenda, íntima, que não tem nenhuma eficácia a não ser te destruir. Muitos interpretam essa realidade como ação obsessiva daqueles que não desejam nosso amadurecimento interior, crescimento pessoal. Mas, na verdade, se trata de processo auto-obsessivo que poderá se conjugar à pressão espiritual de nossos desafetos, que muitas vezes utilizam-se desse substrato mental disponível em torno de nós para nos prejudicar. O espírito obsessor ele só vai obsediar quando você dá brecha, né? Quando a sua janela está aberta, senão ele não vai entrar. Então você começa a se desequilibrar emocionalmente. É um campo favorável para que essas entidades criem um vínculo, ligações imediatas. Esses espíritos, conhecedores da ciência espírita, poderão intensificar a carga magnética dessa criação ou conjugá-las e muitas outras de igual teor, desde que encontrem ressonância na vibração do espírito invigilante no processo de autodomínio, nos instantes em que este abre a guarda espiritual, permitindo-se aquilo que sabe não poder ou não dever dentro do preceito do autoconhecimento. Então, meus queridos, vamos tomar conhecimento de tudo que estamos falando e nos policiarmos com relação a essas interferências espirituais, que elas são oriundas do nosso pensamento desequilibrado. A atenção sempre contínua de nossos benfeitores espirituais a serviço do bem e do amor resguarda-nos de muitas dessas circunstâncias, minimizando o assédio, mas não nos isenta do esforço de autorrenovação e cura interior, imprescindível à evolução. E por isso que a gente tem que estar sempre vigiando e orando, né? A gente tem que prestar atenção, né, nos nossos pensamentos, palavras e ações para evitar abrir brecha de ser, né, obsediado. Aí, a gente sentindo alguma coisa estranha, vamos orar, mudar o nosso padrão de pensamento, né, para as coisas boas, chamar os nossos benfeitores, que eles vão nos resguardar, nos dão minimizar esse assédio, mas o esforço é nosso. Primeiro, de mudar o modo de pensar, fazer a oração, e aí a gente tem que lembrar como é importante também, paralelo a isso, a gente praticar o bem. Nós estamos precisando evoluir, não é? Nós não estamos no planeta de provas e expiações, então a gente tem que saber da importância de fazer a nossa reforma íntima. Atrelado a isso está o nosso movimento de amor ao próximo, de fazer a caridade. E a gente vai se resguardando, né? Criações mentais permanecem gravitando em torno das criaturas de tal forma que qualquer espírito menos obnubilado espiritualmente que se aproxime poderá perceber o teor das ocupações e interesses do ser pelo halo energético, psíquico que irradia de cada um. Por isso que a gente tem que estar atento. O que nós estamos pensando? Com a nossa criação mental, o que isso pode trazer para nós? Se for uma criação mental boa, benefício. Senão, a gente pode atrair o quê? Aqueles espíritos que poderão aproveitar dessa invigilância nossa, né? Daí o vigiai. Talvez por isso Jesus tenha afirmado que nada há oculto, que não haja de manifestar-se nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado.
Está em Lucas capítulo 8, versículo 17. A gente está pensando, a gente pode estar do lado de uma pessoa. Se a pessoa não lê o pensamento, ela não sabe o que você está pensando. Mas os espíritos estão ali sabendo muito bem o que você está pensando. Se você estiver pensando coisas boas, os bons espíritos estarão perto de você. Se você estiver pensando coisas não muito agradáveis, né, coisas ruins, também terão espíritos para aproveitar aquela sua invigilância. Então, vigiar e orar é importantíssimo para nós. Se nós temos essa noção, então a gente tem que pensar o seguinte: um encarnado que está ao nosso lado, ele pode não estar captando, né, o nosso pensamento, mas na espiritualidade, sim. Então vamos ver o que a gente vai pensar. E tem coisas aí que as pessoas possam pensar, mas não vai se desesperar. Pensei uma coisa ruim, não agradável. Faz uma oração, volta para o caminho, porque você saiu por atalho, mas você pode voltar para o caminho na mesma hora. E esquece que você fez aquilo. Não fica pensando para não criar uma ponte para a negatividade, visto que não há como esconder do universo nossas criações mentais e emocionais. Acabei de falar. Então, um amigo nosso que esteja do lado, né, ou uma pessoa, qualquer pessoa ao nosso lado, ela não pode não estar captando o que a gente está pensando. Mas na espiritualidade, eu vou repetir, se tivermos bons pensamentos, bons espíritos estaremos atraindo. Se tivermos maus pensamentos, vamos atrair espíritos não muito agradáveis que vão nos trazer consequências depois, não é não? Essas criações acumulam-se na aura humana, quer dizer, toda aquela negatividade, se a gente não for trabalhando para ser eliminada, ela vai ficar lá, acumulada. Se não são dispersas na natureza, absorvidas por outro ser ou desconstruídas por uma atuação mental de teor contrário, acabam por precipitar-se no campo eletromagnético do indivíduo e, em sequência, no corpo, gerando o quê? Consequências de acordo com a sua essência. Então é isso aí. Você pensou alguma coisa? Desfaz, pede perdão a Deus, muda a sua sintonia e bora para frente. Chama os bons espíritos que eles vão te ajudar. Então isso não vai acumular em você, né? Pelo contrário, você vai dissipando isso daí. Então você não está colaborando para que você tenha o quê? Acúmulo ali desses pensamentos que podem trazer consequências muito desagradáveis para nós, né? Então, quando as criações são de teor negativo e precipitam-se, acabam por gerar doenças variadas, conhecidas pela medicina como enfermidades psicossomáticas, conforme afirma Joseph Gleber. Os expurgos de formas, pensamentos ocorrem em decorrência da necessidade de saneamento das fontes da vida psíquica. E este é um impositivo natural. Esse fenômeno de higiene mental acontece com a descida vibratória da matéria mental tóxica ou de nível inferior, que se condensa progressivamente. Processo que afeta as várias camadas da aura, perdura até que esse produto da viciação do pensamento pela absorção do sistema nervoso ou haja penetrado na circulação sanguínea. Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar nosso crescimento espiritual, trabalhar a negatividade que existe em nós, porque, gente, nós somos ainda muito imperfeitos, planeta de provas e expiações. Então, pensamentos ruins, ações ruins acontecem. Mas a gente não tem que desesperar, porque eu estou num planeta de provas e expiações. Mas nem por isso eu vou cruzar os braços e deixar, eu sou imperfeito mesmo, deixa para lá. A reencarnação é para isso. Esse é o presente de Deus, nos permitindo várias reencarnações, até que um dia a gente vai chegar à perfeição relativa. Então, a cada uma delas, nós vamos trabalhar para o nosso benefício, crescendo espiritualmente. Então, se estivermos, de repente, observarmos nessa negatividade, nós temos que trabalhar para expurgar isso de nós. E aí como? Com boas ações, fazendo a nossa reforma íntima. É isso que compete a nós fazermos. Esse é o trabalho. Nós temos trabalho para sobreviver e o trabalho para crescer espiritualmente. Porque é isso que é muito importante para nós. Não vamos deixar para a próxima reencarnação. Quando ela vai ser? Você sabe? Nem eu. Nós sabemos que
na pátria espiritual, o número de espíritos ultrapassa 3 vezes o que estão encarnados, esperando a oportunidade de voltar. E o que a gente vê hoje em dia? Na época dos nossos avós, nasciam 18, 12, depois foi diminuindo, e então hoje a geração nossa, de nossos filhos, quer um filho só. E aí? Então é muito importante o que a gente está fazendo agora, estudar, entender o caminho traçado por Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser ao Pai será através de mim. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que conhecer esse caminho, eu tenho que estudá-lo, interiorizá-lo e colocá-lo em prática para o meu próprio benefício. Então eu vou aproveitar a oportunidade para me refazer, para ser uma pessoa melhor, para crescer espiritualmente. Então, a gente tem que entender que se eu tiver um erro, não vou me desesperar. É a oportunidade, cair em si. Oh, que beleza, eu percebi que estou errada. E a Joana de Ângeles diz para nós: momento que você percebeu que tem uma imperfeição, é o momento que você pode começar a trabalhar para a sua positividade. Ah, eu sou egoísta. Tá, eu detectei que sou egoísta, então eu vou me esforçar para deixar de ser egoísta, para ser altruísta. Eu não sei perdoar, então eu vou me esforçar a cada situação que vier para saber perdoar. Ah, mas eu não perdoei hoje, não vou me desesperar. Vai começar a atrair as coisas que vão se somatizando e te perturbando e que pode gerar uma doença. Ah, mas eu sei perdoar, então eu vou aprender a perdoar. A próxima vez vou me esforçar, eu não quero acumular coisas negativas na minha aura. Eu vou limpar minha aura através da minha reforma íntima, através da minha oportunidade de fazer o bem, porque a gente lembra que Jesus deixou bem claro da importância do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como eu me amo? Fazendo a minha reforma íntima, dando a oportunidade de eu crescer espiritualmente. Isso é o amor que eu tenho por mim. Quando eu me amo, eu tenho capacidade de amar o outro. O que eu vou fazer pelo outro? Aquilo que é necessário para ajudá-lo. Então é amar ao próximo como a si mesmo, fazer a ele o que a gente gostaria que fizesse conosco. Se a humanidade estivesse nesse patamar, nós já estávamos muito bem, obrigada. Mas não estamos, vamos lutar para ser. Então, no momento que eu amar o meu próximo, é o momento que eu estou amando a Deus, porque Ele é o Pai de todos nós, do bom, do ruim. Deus nos ama da mesma forma. Deus nos vê como seres angelicais, esperando que a gente chegue lá. Então, a oportunidade é nossa. Então, quando a gente vê aqui como nós podemos expurgar esses maus pensamentos, essas atitudes negativas, a gente vai tirar uma sobrecarga da gente e vai evitar que isso interfira no nosso perispírito, trazendo talvez doenças que vão se aflorar no nosso corpo. Vamos pensar sobre isso, né? E o André Luiz afirma o seguinte: onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Toda associação é interdependência. A gente é gerador de pensamento. A gente gera, mas busca. Então é uma usina constante no que eu penso e o que eu atraio de outras pessoas. Então, como nós vamos pensar? Como nós vamos agir? Vamos policiar. Porque se eu ainda não estou bem, mas eu tenho a possibilidade de ficar bem na medida que eu me esforçar para melhorar, as forças, pensamentos que são criadas pela vida mental e são vitalizadas pelo sentimento, associam-se no universo àquelas da mesmo torre magnético, vibratório, formando correntes mentais de acordo com a sua natureza íntima. É assim que a gente vai buscando os amigos, né, que têm a mesma sintonia que nós temos. Se nós tivermos pensamentos ruins e ações ruins, nós vamos pegar uma associação negativa, mas se a gente só faz o bem, pode errar, mas volta. Né? A gente está proposta a melhorar, a gente está proposta a fazer o bem. Nós temos a ajuda da espiritualidade através da oração, aí a gente segue em frente. Então, assim como as ondas do rádio, televisão e telefonia, existem inúmeras correntes mentais e emocionais viajando na atmosfera espiritual do planeta. Tantas quantas são as emoções e pensamentos predominantes na humanidade terrestre, localizando-se em cada comunidade as que forem
criadas e estiverem em sintonia com o interesse coletivo daqueles que habitam aquela área. Então, a gente sabe que os espíritos falam que em torno da Terra há uma camada muito densa pelos pensamentos ainda do homem. O que a gente pode fazer? Além da gente procurar o nosso crescimento espiritual, modificar nossa aura para não acumular coisas negativas, nós precisamos orar. Orar por nós, orar pela paz do mundo, para que a humanidade cresça, porque é isso que a gente tem que entender. Quanto mais pessoas crescerem, mais rápido o planeta se modifica. E esse processo de regeneração já começou. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Formas, pensamentos que vão atrair coisas boas. Então, vigiemos e oremos como nos ensinou Jesus. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O raio de sol e a palavra. Queria ser mais como o raio de sol. Aquele primeiro feixe de uma manhã esperada por alguém que chorou a noite demorada, acreditando que ela não terminaria nunca. Queria ser mais como o raio de sol de fim da tarde, que surpreende a nuvem densa e se projeta sobre a cidade quase escura, dizendo: ainda estou aqui. Queria ser mais como o raio de sol que contorna o menino no parque, fazendo-o descobrir as formas de sua própria sombra na grama verde, como se fosse outro ser fora dele. Queria ser mais como o primeiro raio de sol depois de intensa tempestade, humilde, discreto, eficaz e útil. Queria ser mais como o raio de sol, que após estar por algum tempo ainda permanece, mesmo depois de ter ido na forma de calor. Queria ser mais como o raio de sol que passa por entre os prédios da metrópole, ousado, buscando frestas, reflexos, para alcançar finalmente o cidadão comum na rua, não fazendo distinção alguma. Queria ser mais sol e menos sombra, mais raio e menos palavra. Será que dentro de nós não existe uma vontade de fazer mais, de ser mais? Por vezes, será que não sentimos falta de um significado maior em nosso viver? Observamos as pessoas que se engajam em causas, que se dedicam ao próximo, que são ícones de uma determinada era e pensamos: queria ser um pouco mais assim. É uma força que grita dentro de nós pedindo algo. É nossa própria natureza amorosa dizendo a que veio. O que nos falta então? O que nos falta para que sejamos menos discurso e mais ação? Menos opinião e mais abraço? Menos crítica e mais auxílio? Estamos inundados de teoria. Muitos já nos mostraram os caminhos da ascensão, como alpinistas experientes que estão adiante e se sujeitam a voltar e mostrar as técnicas e trilhas possíveis para se subir em segurança. Eles mostraram o que fazer, mostraram como e quando. O que nos falta então? Falta-nos o impulso, o passo, o arrojo, a vontade bem direcionada. Pequenas iniciativas, pequenos projetos, porém com continuidade, persistência e seriedade. São micronúcleos de fraternidade, de civilização, que mudam uma nação inteira e, por sua vez, o mundo. Não fiquemos congelados na postura de mero desejo. É preciso acionar a vontade. A vontade é uma faculdade da alma, instrumento que coloca em movimento as nossas potências internas e as orienta para um ideal elevado. Por intermédio dela, mudamos a nossa natureza, vencemos todos os obstáculos, dominamos a matéria, a doença e a morte. É ela que nos faz realizar as grandes coisas. Realizemos, contribuamos, ajudemos. Iniciemos algo novo ou nos engajemos em algo em que acreditemos.
não há mais tempo para permanecermos indiferentes. O mundo é nosso. Abracemo-lo. Queria ser mais como o raio de sol que passa por entre os prédios da metrópole, ousado, buscando frestas, reflexos, para alcançar finalmente o cidadão comum na rua, não fazendo distinção alguma. Queria ser mais sol e menos sombra, mais raio e menos palavra. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por mais uma noite de trabalho, dedicando a sua sábia doutrina, espalhando luzes através das ondas do rádio, também da internet, consolando corações. E por isso pedimos, Senhor, que nos ampare a continuarmos na nossa jornada evolutiva, trabalhando em seu nome. Pedimos paz para nós aqui no programa e para todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Muito agradecidos estamos por poder ter participado do programa. Pedimos a Deus que abençoe todos nós, hoje e sempre. Até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.